bom? Nós vamos, nesse momento, abrir a Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4. Todos acharam? Amém? Tem gente procurando a Bíblia ainda. Vamos lá, gente, vamos achar essa Bíblia aí. Tem Bíblia que é tão pequena que a gente não consegue nem achar, né? Ok, capítulo 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está teu irmão? Ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Vamos orar? Deixa a Bíblia aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos na manhã de hoje. Agradecemos pela manhã de hoje. É o primeiro domingo do mês de novembro. Não haverá outro primeiro domingo do mês de novembro. Esse é o único. Pai, eu peço uma semana muito abençoada para todos que estão nos ouvindo pela live e também para todos os que estão aqui. Meu Pai, toma conta das nossas vidas, em meio a um mundo tão complexo, tão conturbado. Abençoa a igreja, a tua igreja, a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde. Protege todos os que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele brotou na minha cabeça, para falar a verdade, ontem. Vocês sabem que a nossa igreja, isso eu falo com temor e tremor, é um canteiro de obras, a gente não para de construir. Eu já estou começando a ficar sem jeito, né? Porque eu estive com os pastores há pouco tempo atrás, e a gente acaba ouvindo, né, algumas coisas assim, sabe aquela brincadeirinha que, na verdade, é uma alfinetadazinha? Aí alguém disse assim: está construindo de novo? É complicado isso, né, irmãos? Parece que soa como inveja, um negócio estranho. Eu não tenho culpa se a igreja A ou se a igreja B não constrói. Deus nos deu direção para isso, a gente está fazendo. Mas a verdade é que tem 20 anos que eu estou aqui, nós nunca passamos um ano sem colocar a mão na colher de pedreiro. Nunca, irmãos, nunca. E vocês podem ter certeza,
A única coisa que eu tenho é o que eu tinha quando eu comecei a pastorear. Eu tinha uma casa e tenho uma casa. Eu tinha um carro financiado, agora eu tenho 2. Então, aqui quem fica rico não é o pastor, irmãos. Eu estou sendo honesto diante de Deus. O Senhor pode me fulminar aqui se eu estiver faltando com a verdade. Pastor Batista, ele tem salário. Ele não mete a mão no caixa. Tem igrejas aí que é o pastor que faz o seu salário. A Igreja Batista não é o pastor que faz o seu salário. Se vocês pensam que eu ganho o que eu quero, eu não ganho o que eu quero. Eu ganho o que é acordado eticamente, o que é aconselhado e orientado pela Convenção Batista. A Convenção Batista diz o seguinte: um pastor não deve ganhar mais do que 30% da arrecadação da igreja. Aí alguém já fez a conta, a igreja arrecada 200 mil, ele ganha 60 mil. Não é isso não, irmãos. Veja bem, eu optei por um colegiado de pastores. Eu não pastoreio sozinho. E se juntar o salário de todos os pastores, não dá 60 mil, 50 mil. Mas tem igrejas que o pastor, ele realmente tem o olho grande. Não é o nosso caso. Então, a gente procura ser o mais ético possível. E é por isso que Deus abençoa. Alguém pode perguntar, por que Deus abençoa tanto essa igreja? Essa igreja tem 20 anos, irmão. A irmã Maria Helena, eu acho que ela está aqui. A irmã Margarete, eu vi ela. A irmã Maria Helena está onde, hein? Eu a vi, está lá. Irmã Maria Helena e a irmã Margarete são 2 fundadoras, e a irmã Norma são 3 fundadoras, mas a Maria Helena está aqui, ó. Ela chegou antes da missionária Neide. A irmã Margarete chegou antes da missionária Neide. Chegou antes da Diva, a irmã Diva também é pioneira. Agora, elas sabem como foi que nós começamos. Elas sabem qual foi a condição que nós pegamos essa igreja. E toda honra e toda glória é para o Senhor. De lá para cá, de 2004 para cá, nós nunca paramos de construir. Nunca. E eu acredito essa vitória ao Senhor, porque tem pastor que prega mais do que eu, tem pastor que ora mais do que eu, mas o que eu sempre digo para as pessoas é que Deus muitas vezes não olha a capacidade, Ele olha o coração. E Deus sabe o que vai no meu coração. Até hoje é onde eu sei, eu nunca pus a mão num centavo que não é meu. Nunca. A Bíblia diz que o pastor é merecedor de dobrados honorários. A Bíblia diz que o pastor é digno do seu salário. A palavra de Deus diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Então não tem nada imoral no nosso meio. E a gente procura ser o mais correto possível. O mais correto possível. E é por isso que Deus tem feito essa igreja um canteiro de obras. Não para. Não para. Então, agora nós estamos fazendo um local para a igreja orar. Na segunda-feira nós temos 110 pessoas orando no monte. Procura qual a igreja que tem isso, irmão. Tem pastor aí que o único monte que eles conhecem é um monte de comida e um monte de coberta. Estou falando para vocês, é sério, não é crítica, não é brincadeira não. Tem pastor que é radicalmente contra a oração no monte. Sabe por que eles são contra? Porque eles não têm coragem de ir. Porque quem tem coragem de ir, irmão, não é contra não. Nós chegamos em casa, eu cheguei em casa às 7 horas da manhã, 7h20 para ser mais exato. Nós passamos a noite orando por mim, por nós, por toda a igreja. Então eu quero dizer que Deus se agrada do nosso comportamento. E o mais interessante que eu acho, que eu percebo, é que toda vez que eu dou um passo para a construção, os dízimos e as ofertas aumentam. Estou falando a verdade para vocês, diante do Eterno. Toda vez que eu me aventuro a construir, eu falo porque eu sou o pastor presidente, mas é toda a igreja que está comigo. Toda vez que a gente começa uma obra, Deus começa a multiplicar os dízimos e as ofertas.
Essa semana o pastor Gessé mandou lá da África uma oferta que chegou, que ele visualiza, né? Ele e a Roseni visualizam. Eu até pedi para me colocar nesse grupo. Eu quero estar orando por essas ofertas e por esses dízimos que chegam. E ele mandou, falou: ó, pastor, esse casal aí é extremamente fiel no dízimo e na oferta. E eu fico observando que é justamente quando a gente começa a construir que vem essa fidelidade poderosa. A pessoa já é fiel, mas aí começa, Deus abençoa lá para a pessoa abençoar aqui. Você acredita nisso, irmãos? Quando eu começar a construir, nós começarmos a construir, se regozije nisso. Não critica o pastor, não. Sabe por quê? Porque Deus vai entregar para você entregar para a igreja. Estou falando para você, tão certo como vive o Senhor, se o pastor começar a levantar uma parede que seja de um banheiro, pode ter certeza que ele vai abençoar você para você devolver o dízimo, fazer a oferta. É assim que funciona. Porque todo o recurso vem da membresia, vem de vocês. E até onde eu sei, quando a irmã Vanessa assumiu a tesouraria, que era meu genro que estava na tesouraria, muito honesto. Aliás, todos os tesoureiros que passaram por aqui, extremamente cuidadosos. E eu falei para a Vanessa: Vanessa, faz uma auditoria. Se tiver qualquer coisa errada, eu quero saber. E se tiver qualquer coisa errada, eu não estou sabendo, eu quero saber. Ela olhou, fez uma auditoria, que ela é administradora, falou: pastor, está tudo certo, tem nada de errado. Então, a gente procura ser muito cuidadoso com a oferta, com o dinheiro que entra no caixa da igreja. Então, gente, pode continuar seguindo firme, seguindo em frente, porque se a instituição prosperar, você vai prosperar primeiro, porque vem de você o recurso. O recurso vem de você. E eu vou dizer uma coisa para você: as maiores ofertas que eu já recebi não foram ofertas de batista, foram as ofertas de assembleiano. Sabe o que isso significa? Se a gente tiver um projeto aqui e Deus não puder contar com um batista, ele vai buscar na Assembleia de Deus, ele vai buscar na metodista, ele vai buscar na luterana, porque Deus não é refém de homens. Agora eu quero que você venha comigo, acredite, tudo aquilo que nós vamos fazer na igreja, o primeiro a ofertar sou eu, viu? Um dia Deus falou para mim: você quer uma igreja fiel? Eu falei: quero. Ele falou: seja você o primeiro. Isso ele me falou quando eu comecei a pastorear. Isso em 2004 ele falou para mim. Por quê? Porque eu não era totalmente fiel. Eu era assim, um mês eu devolvia, o outro não, e era aquele negócio, meio barro, meio tijolo. Quando eu comecei a pastorear, Deus falou para mim: você quer uma igreja fiel? Eu falei: sim, Senhor. Estava em oração. Ele falou: sim, Senhor. Ele falou: então seja você o primeiro. Então eu aprendi o princípio do sucesso, o princípio da prosperidade. Você quer ser abençoado? Não deixe de abençoar. O que a Bíblia fala? Abençoarei os que te abençoarem. Igreja Batista, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo, você é o primeiro a ser abençoado. O que acontece muito no final do ano? A igreja tem uma carga excessiva, porque vem 13º, né? E os pastores, as pessoas que trabalham na igreja, elas vão receber 13º, porque isso é um acordo que nós fizemos, né? Como todo trabalhador, o seletista tem 13º, tem adicional de férias. Então aqui a gente faz assim também, né? Aí chega o final do ano, irmãos, as pessoas são fiéis parcialmente. Vão para a praia, vão viajar em janeiro, esquece que tem um compromisso com a obra. E quem é que deixa de ser abençoado? Não é a igreja não, porque nós todo mês pagamos as nossas contas. Aqui faça chuva ou faça sol, essa igreja tem uma dívida mensal de 100 mil reais. Faça chuva ou faça sol, tem que pagar isso. Só de energia aqui se paga 7, 8 mil reais. Então, só para você ter ideia, água e energia já foi 10 mil.
E tudo é dinheiro, tudo material de limpeza. Você não tem noção o quanto a gente gasta para limpar essa igreja. Você não tem noção o quanto que se gasta. Aqui uma pessoa só não limpa, é 4, 5 pessoas para limpar a igreja, porque ela é lavada semanalmente. Isso custa caro. A gente tem uma empresa contratada que faz essa limpeza. Foi o tempo que um irmãozinho podia limpar. Hoje aqui é uma limpeza industrial, não tem mais como fazer aquela coisa empírica, doméstica, não tem mais como. Então, eu posso dizer para vocês, podem ser fiéis a Deus. É duro quando você oferta num negócio que o dinheiro está saindo pela janela. É duro quando você oferta e dizima num local onde o dinheiro não tem transparência. Aqui, irmãos, vocês podem ter certeza, está ali a tesouraria, missionária Neide está juntamente com o pastor Gessé, a minha esposa, está ali cuidando, né, do financeiro da igreja. Qualquer pessoa que chegar e pedir para olhar as prestações de conta, você, por favor, pode passar. Você pode mostrar, não tem nada escondido, é tudo às claras. Aqui o sistema não é episcopal, aqui não tem apóstolo, aqui não tem bispo, aqui tem servo pastor, entendeu? Então nós procuramos ser o mais transparentes possível. E eu estou trazendo esse texto num dia de ceia, porque todo mundo está presente. E eu estou trazendo esse assunto porque a gente está chegando no final do ano. Ajuda a tua igreja. Quando você se batizou, você se comprometeu de ajudar a igreja. Se puder ofertar na construção do monte, daqui a pouco o pessoal que ora já não vai tomar chuva mais. Porque nós fizemos lá embaixo, mas lá não cabe mais do que 30, 40 pessoas. Inclusive a gente passa a noite lá embaixo orando, no vale. Agora nós estamos fazendo o galpão lá em cima, lá no alto, né? Então, nós vamos fazer um galpão de 160 metros, mais 30, mais 60. 160, 220 metros de capacidade. Dá para colocar 200 pessoas lá embaixo. Tá? Então, pode ter certeza. Sabe para quê? Para que a gente tenha condições de continuar orando, porque a chuva atrapalha. Aí, se estiver chovendo, a pessoa fala, eu não vou molhar. Então, eu quero que você nos ajude, se Deus tocar no seu coração, pode ofertar, que vai ser para lá. Lá eu comecei pela fé, falei, vou começar pela fé. Aí a primeira madeira quem comprou fui eu. Aí nós tínhamos ganhado uma madeira, levamos a madeira para lá, mais o que nós compramos. Essa semana agora já cobre. Compramos as telhas, só as telhas ficou 7 mil reais, 7 mil e pouco. Ainda falta mais telha ainda, porque a parte da varanda ainda mais acho que 20 telhas, se não me falha a memória. Ao todo vão ser 80 telhas. Então, gente, está aí, essa é a nossa realidade. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre Caim e Abel. Eles eram irmãos. Quem é o primogênito? Caim. Mas Caim era um cara mau. Ele era um camarada que não tinha temor de Deus. E quem não tem temor de Deus, quem não tem amor pela obra, a adoração ela é deficitária. E os dois foram para o culto. Imagina um culto. E os dois vão ofertar na presença do Senhor. O texto diz assim, e aconteceu que ao cabo de dias, aqui na verdade são anos, né? Porque a Eva mal acabou de dar a luz, já estava ofertando? Não, isso aqui levou anos, que a gente não sabe quantos anos são. Ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Havia no coração dele o desejo de agradar a Deus, pelo menos isso. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Preste atenção. Atentou a Deus para Abel e para a sua oferta. E olha o que diz sobre Caim.
mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, Deus vai rejeitar, não é a sua oferta, é você. Deus aceitou a Abel e, consequentemente, a sua oferta. Deus rejeitou a Caim e, consequentemente, a sua oferta. Aqui já dá a explicação para nós de que a oferta de Caim, ela não foi de todo o coração. E já dá o entendimento para nós que a oferta de Abel foi de todo o coração. Agora, a pergunta que eu faço é, quando você traz aqui no gasofilácio, ou você faz ali no Pix, com que espírito você faz? Deus fala que Abel deu da primícia e que Caim levou a sua oferta. Como é que você dá? É a primícia? Pastor, eu recebi meu pagamento hoje, já imediatamente eu faço o meu dízimo e a minha oferta. É assim? Se for assim, você está no propósito de Abel, você é um abelita. Ok? Se você não faz dessa forma, cuidado para que você não seja um caimita. A nossa oferta, ela tem que ser de todo o nosso. Não dê, irmão, se está te fazendo falta, eu acho que você deve repensar. Se você está dando por um espírito de religiosidade, eu acho que você deve repensar. Olha, me permita falar algo para vocês. A coisa que eu mais amo é ver uma parede sendo levantada. Quem me conhece sabe, quando nós construímos essa primeira igreja, eu chegava aqui 7 horas da manhã, tinha dia que eu ia embora meia-noite. Cada tijolo dessa parede eu vi colocar. E eu ficava ali como uma galinha chocando aquilo ali, porque tem amor. Porque tem amor. Eu passei pela igreja presbiteriana. Eu fiquei na IPI, Igreja Presbiteriana Independente, 12 anos. Se você for lá, você vai ver o que foi que Deus me permitiu construir lá. Lá, naquela igreja, tem edificação levantada por mim quando eu era presbítero lá. Eu só pedi autorização para o pastor e para o conselho, falei, me permita fazer algo aqui. Então, esse espírito de construir não é de agora. Desde quando eu sou crente, eu gosto de construir. Então, deixei algumas coisas lá. Se você for lá, você vai ver algumas coisas que nós deixamos ali. E lá ficava no fundo do cemitério, parede meia com o cemitério. Quantas vezes eu deixei minha esposa em casa no sábado à noite, fui para lá e ficava olhando. Aí ia ficando tarde, parece que aquela parede do cemitério começava a mexer. Eu falava, não, está na hora de ir embora. Quantas vezes eu choquei aquilo que a gente estava fazendo ali. É isso que eu estou querendo te falar, é o seguinte, tenha amor por aquilo que você faz. Pastor, está construindo lá no monte? Tá. Posso ir lá olhar? Vai lá, irmão, e fica 10 minutos olhando, só olhando. Se Deus não falar com você, eu rasgo minha Bíblia. Quando eu viajo, que eu visito os meus pastores nas congregações, e agora estou fazendo isso com propriedade, porque agora eu tenho tempo. Eu vou em Jataí, fico lá um dia, vou lá em Acreúna, fico lá um dia, vou lá em São Simão. Semana passada eu fui em São Simão, só para almoçar com o pastor e ouvir ele. E às vezes eu chego no lugar, no que eu chego, Deus começa a entregar para mim. Aqui está assim, está assado. Às vezes eu vou lá, eu vejo o pastor desanimado, eu vejo o pastor deprimido, porque pastorear parece fácil, viu, gente? Mas existe um peso aqui que é o peso de vidas. Aqui tem pessoas que dependem de Jesus e de você. E aí eu vou lá, o Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Vai lá na construção, lá no monte, para lá 10 minutos e fica olhando. Deus vai falar com o seu coração. Muitas vezes a gente tem que estar no local para receber de Deus aquilo que Deus quer falar. Porque de longe é complicado, você não está sabendo o que está acontecendo. Então, queridos,
Como é que você oferta? Qual que é o sentimento? É por obrigação? Você está fazendo isso por obrigação? Cuidado. Caim fez por obrigação e foi reprovado. Agora, pasmem, ele mata o irmão. Gente, o primeiro crime acontece na família. E o primeiro pecado acontece dentro da igreja. Eles estavam em adoração, eles estavam entregando o dízimo, e a entrega desse dízimo ocasionou o primeiro assassinato. Sabe o que isso nos ensina? Há inveja dentro da igreja. Nossa, pastor, nossa, o quê? Está aqui, ué. Tem inveja dentro da igreja. Você não tem que ficar preocupado se Deus abençoou o dízimo do outro, não. Você tem que ficar preocupado com o seu. E quando ele entrega a oferta, que na verdade nem é dízimo, né? Esquece a palavra dízimo. Quando ele entrega a oferta, Deus reprova. Por quê? Porque ele fez de qualquer jeito. Põe amor naquela oferta que você fizer, Deus vai mudar a sua vida. Põe amor, fala, olha, eu estou ofertando aqui, isso aqui vai abençoar vidas, vai levantar a parede, vai matar a fome, vai alcançar o necessitado, vai fazer missões. Faça isso e você fará, você verá. É uma situação constrangedora, porque às vezes a gente escuta umas coisas assim, pesadas, sabe? Aí alguém falou, o pastor é construtor, vive construindo. É uma crítica ruim, sabe? Porque, primeiro, eu não faço para aparecer, e segundo, eu não construo da minha própria cabeça. O Senhor me deu essa direção. Quando eu comecei a pastorear, no ano de 2003, antes até, eu conversando com o pai, eu falei, Senhor, faz isso por mim, faz aquilo por mim, faz aquilo outro por mim. Ele falou, para você eu tenho trabalho. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Para você eu tenho trabalho. E diante do eterno, de 2004 para cá, nós nunca passamos um ano sem colocar a mão na massa. E sabe o que é isso, irmãos? É prosperidade, mas a prosperidade vem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se agrada quando a gente age com honestidade. Por que tem igrejas, irmãos, que não rompem? Tem igrejas que o pastor mistura o dinheiro dele com o dinheiro da igreja. Eu já vi, tá? Não é negócio de alguém me falou, não. Eu já vi muito pastor misturando o dinheiro dele com o dinheiro da igreja. Ah, faltou dinheiro para comprar pão. Ah, vou ali no caixa da igreja e pego. Amanhã eu pago. Ah, faltou dinheiro para comprar carne. Não, vou ali no caixa da igreja e pego. Amanhã eu pago. Paga nada, você paga a primeira, a segunda, a terceira. Depois você não paga mais não. E aí o que acontece? A pessoa perde a bênção. Por causa de pouca coisa, tem pastor perdendo a bênção. Um dia eu fui visitar um pastor, não é de agora, não, faz muito tempo isso aí. Não era congregação minha. Cheguei lá e falei, pastor, quem que é o tesoureiro da igreja? Ele falou, é minha mulher. Eu falei, está errado. Está errado. Eu peguei e falei, e esse dinheiro vai para onde? Não, ele vem para casa. Todo depois do culto eu trago para casa. Falei, pastor, o senhor está errado. O que o senhor quer trazendo dinheiro de igreja para dentro da sua casa? Isso aí, irmão, é tentação. Então, deixa eu te dar um conselho. O dia que você for viajar, que você não der tempo de vir aqui trazer o dízimo, hoje está fácil, passa o Pix. Mas já teve irmão que levou na minha casa. Por favor, não leve dízimo na minha casa. Não entregue dízimo para mim. Eu tenho cara de gasofilácio, irmão? Eu não, está certo que é assim meio fortinho, mas não sou gasofilácio. Entregue o seu dízimo na igreja. Isso é tentação para um homem que não está muito bem com Deus, não é o meu caso. Mas eu não vou me dar o luxo de passar por isso. Eu não preciso passar por isso. E as ovelhas têm que ser bem orientadas. O dinheiro da igreja não pode ser guardado na casa do pastor. A igreja tem que ter uma conta, não é a conta do pastor. Um dia fui fazer uma oferta para um pastor. Falei, pastor, me dá a conta da casa de recuperação para mim fazer uma oferta. Ele falou, é a minha, pode pegar aí. Eu não dei.
Ué, está misturando dinheiro dele com dinheiro de casa de recuperação. Casa de recuperação é uma coisa, as minhas finanças são outras. Nós não podemos misturar as duas coisas. Deixou de receber a minha oferta. Por quê? Porque é um cara desorganizado. A gente tem que ser organizado, porque Deus gosta de transparência. E aí as pessoas não entendem por que a Batista Nacional Central é abençoada. É abençoada porque nós tratamos com seriedade o dinheiro do fiel. Nós tratamos com seriedade. A gente não está aqui brincando de administrar, não. Todo culto eu olho quanto entrou. Toda semana eu quero saber como é que estão as finanças da igreja. Semana passada o pastor Gessé chegou em mim e falou: pastor, nós estamos com 9 mil no caixa. Eu falei: isso é preocupante. Já tem uns 8 anos que a gente não fica desse jeito. A igreja precisa de um capital mínimo para virar um mês. Porque chega começo de mês, vem um monte de pagamento. Como é que você paga 80 mil com 9 mil em caixa? Eu falei: isso é preocupante, estou preocupado. E com a minha chegada, eu tomei um monte de iniciativas para frear gasto. Porque essa crise que você está vendo aí fora, ela afeta também a igreja. É incrível. A pessoa, muitas vezes, ela tem que cortar, ela não corta a pizza, ela corta o dízimo. Ela corta a oferta. Deixa de ser abençoada e muitas vezes coloca a igreja na calça curta. Então, gente, nós temos que agir com seriedade. Novembro das realizações está aí. Pastor, como é que eu faço para entrar no pacto dessa bênção do novembro das realizações? Seja fiel a Deus. Eu tenho irmãos aqui, irmãos, que eu não posso citar o nome. Eu tenho irmãos aqui, por exemplo, é comerciante o irmão. Ele tem uma caixinha de sapato. Eu chego lá, ele pega a caixinha de sapato, está abarrotada de dinheiro. Eu falei: irmão, o que é isso? Ele falou: meu dízimo. Cada venda que eu faço, eu tiro o dízimo e coloco aqui, até os centavos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Já que eu não falei quem é um dos irmãos mais prósperos dessa igreja. O homem é criterioso e Deus é fiel a quem é criterioso. Creia no que eu estou falando, irmãos. Sabe por que o ladrão não entra na tua casa? Não é porque a tua casa está bem guardada, não. É porque Deus colocou o anjo dele ali, porque você é fiel a Deus. Viu? Sabe quanto cada um desses pastores nossos gastou para ir na África, do próprio bolso? 20 mil reais. 20 mil reais. Ofertando. Só de oferta que foi levantada para gasto, só de gasto pessoal que foi levantado, irmão, deu mais, quase 200 mil reais. Você imagina, cada um que vai gasta 20. Se for 10 pessoas, é 200 mil. Isso tudo para quê? Para o reino de Deus. Aquilo que a gente não dá valor aqui, é caviar lá, arroz. Irmão, fala a verdade, tem gente que fica sem comer arroz porque enjoou. Lá não, irmão, lá arroz é caviar. Então, nós estamos trabalhando fora do Brasil, dentro do Estado, dentro de Rio Verde, para a honra e glória do Senhor. E eu sou grato a vocês, porque nós temos uma igreja fiel, mas podemos ser melhor, podemos ser mais fiel ainda, tá bom? Então, Deus rejeita a adoração, porque a oferta é uma adoração. Quando você está ofertando, você está adorando. Muita gente acha que adorar é só cantar. Acha que louvar é só cantar. A gente adora a Deus com as nossas ofertas. Agora, o que nasceu primeiro? Na ordem do dia, o que nasceu primeiro? A primeira coisa que nasce na Bíblia, em termos de culto, é a oferta. Quando chega em Abraão, nasce o dízimo. Quando chega em Moisés, ele normatiza, ele institui o dízimo e a oferta. Tanto é que Malaquias vai dizer: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Quando a igreja chega, ela já pega o cenário de dízimo e oferta pronto. Então nós não temos que inventar. Aí alguém vai na internet e fala: essas igrejas que cobram de primeiro. A gente não cobra.
Porque se cobrasse o boleto, chegava todo dia em casa. Nunca mandamos um boleto para ninguém. Então é uma questão de amor, é uma questão de entendimento. Essas igrejas que cobram, que ficam cobrando dízimo, está errado, isso não está no Novo Testamento. Meu amigo, a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Qual é o óculos que você põe para ler a Bíblia? É o óculos da avareza? Então você não vai encontrar respaldo bíblico, nem no velho, para começar. Agora, se você te colocar o óculos da sabedoria, o óculos da sensatez, o óculos da liberalidade, não da avareza, você vai ver dízimo tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Agora, se eu não usar o dízimo que está instituído, a oferta, eu vou ter que inventar. Tem denominação aí que se diz cristã, que na verdade eu não sei se é, que lá não tem nem dízimo nem oferta. Tem associado. Mas ele inventou, porque não tem isso na Bíblia. Não, o que você é? Eu sou um associado, mas na Bíblia está onde? Eles querem ser tão biblistas, mas eles acabam inventando uma coisa que não tem na Bíblia. Por que ao invés de inventar uma forma de cobrar, não fica com aquilo que foi instituído por Deus, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Dízimos e ofertas. Está escrito. E ele mesmo fala, errais porque não conheceis as Escrituras. Oséias fala, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. E a gente fica aí sendo pastoreado por esses pastores de internet, que muitas vezes é um revoltado, muitas vezes é alguém que foi excluído de uma igreja, e ele se torna um franco atirador contra a casa do Senhor, contra a igreja. Então, queridos, vamos ficar atentos a essa questão de oferta. Você pode ser rejeitado por Deus. Se o teu irmão é próspero, é porque ele é fiel. Seja fiel também. Se o teu irmão vai cada vez melhor, é porque Deus se agrada do que ele faz e como ele faz. Não cabe julgar, não cabe... Faça a tua parte. Quando você vier ofertar, oferte de todo o coração. Quando você vier a dizimar, dizime de todo o coração. Agora você vai ver que Caim era um cara mau. Você quer ver um exemplo? Preste atenção. Deus chama a atenção de Caim. Mas para Caim, versículo 5, e para a sua oferta Deus não atentou. Irou-se Caim, fortemente lhe caiu o semblante. Mas ele está irado por quê? Ele levou a oferta de qualquer jeito. Não foi das primícias, pegou o que estava lá meio mofo, meio perdido, levou, colocou no altar. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que ele se descaiu o teu semblante? Olha a resposta desse atrevido. Deus falando, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, age corretamente. Para que você está irado? Você não prospera, mas você está irado por quê? Age da forma correta. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão, levou ele para o campo para matar. Disse o Senhor a Caim, olha esse diálogo aqui, irmãos. Onde está Abel, teu irmão? E já tinha matado o irmão. Deus vem prestar conta. Cadê o seu irmão? Olha a resposta desse rebelde. E ele disse, não sei, sou por guardador do meu irmão? Sabe o que ele respondeu? Eu não sei, por acaso eu sou guarda-costa dele? É assim que a gente responde a Deus? Ele está achando que Deus é um parceiro dele, da quebrada. Cadê o seu irmão? Por acaso eu sou guarda-costa dele? A gente não responde assim nem ao pai, nem à autoridade civil, militar, política, nem ao pastor, nem nada, nem principalmente a Deus. Não é assim que a gente conversa com Deus. Não, eu não sou guarda-costa dele não. Que fizeste? Deus começa a espremer ele. A voz do sangue do teu irmão clama da terra.
Agora, olha o que Deus fala para ele. Agora maldito és tu desde a terra. Agora preste atenção, gente. O que você chama de maldição, muitas vezes não é. Quando Deus fala, maldito és tu, eu te pergunto, Deus está amaldiçoando ou ele já está amaldiçoado? Muitas vezes o pai fala para o filho, meu filho, você toma cuidado, senão vai acontecer isso, isso e isso. Aí o filho fala, pai, não me amaldiçoa não. Peraí, o pai está amaldiçoando ou está relatando algo que está claro, que está evidente? Toma cuidado para você não... de repente você está passando por dificuldade, achando que é maldição paterna. Não é não, o pai e a mãe só fez uma constatação. Eu conheço uma pessoa que fala assim, meu pai me chamava de preguiçoso. Eu falei, você era o quê? Porque eu conheço ele até hoje e ele nunca largou a preguiça. Então o pai não amaldiçoou, era um preguiçoso e é. Então o pai está só trazendo à realidade aquilo que já é. Então, olha aqui, ó. E agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Irmãos, a pessoa quando é rebelde, a vida é duplamente difícil para ela. Lembra que Deus já tinha amaldiçoado a terra quando Adão pecou? Nascerá cardos e abrolhos. A terra já estava amaldiçoada. Agora Caim, ele é duplamente amaldiçoado. A terra que já tinha erva daninha, agora vai abrir a boca e não vai dar o fruto quando ele jogar a semente. Então um abismo chama o outro, a coisa vai só se potencializando. Aí lá na frente você vai ver a quinta geração de Caim, onde o tetraneto dele mata 2 pessoas. Matou um porque fez raiva nele e matou outro porque pisou no pé dele. Então já começou a matar por motivo fútil. Então nós precisamos frear tudo aquilo que é de ruim em nossa vida, para não alcançar a nossa descendência, tá ok? Então disse Caim ao Senhor, és maior que a minha maldade, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Sabe o que ele está dizendo? Porque essa tradução é um pouco truncada. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor me amaldiçoou duplamente, eu não mereço isso não. A maldição é maior do que o perdão. Ficaria muito mais fácil o Senhor me perdoar do que me amaldiçoar. Percebe? O rebelde, ele julga Deus. O rebelde, ele julga o próximo. Então esse tipo de gente, lamentavelmente, está dentro da igreja. Porque isso aqui é um contexto de igreja. Aí quando a gente vem e fala, alguém fala, o pastor bate demais. Não, gente, eu estou mostrando para vocês o que é bíblico. Isso aqui está dentro de um contexto religioso. Esse crime nasce no altar. Esse crime nasce na família. Esse rebelde aqui, ele não aceita nada que Deus fala. Gente, o rebelde não aceita nada que o líder fala. Quantas pessoas aqui eu chamo, exorto, ao invés da pessoa mudar, a pessoa fica com raiva de mim. Agora há poucos dias saiu uma leva daqui, foi para outra igreja, magoado comigo, por quê? Porque eu não passo pano. Eu chamo e falo, você está errado, cidadão. Aí a pessoa, ao invés de dizer, pastor, me ajuda a mudar, porque se ele age dessa forma, ele é um abelita. Mas o que a pessoa faz? Ela se revolta com o que eu falo. E aquilo que eu falei, eu me torno errado. É exatamente o que está acontecendo no mundo aí. O certo ficou errado. Então, por exemplo, eu sempre ministrando aula, pegava a sala de aula com 40 alunos, já peguei sala com 130 alunos. E eu com sala de 40, 45 alunos, aí tinha um lá atrás que ficava conversando. Eu falava, ô fulano, para de conversar, cara, você está me atrapalhando, eu vim aqui para trabalhar. Sabe o que eles falavam? Por acaso é só eu que estou conversando? Esse é o rebelde. Você entendeu? Aí o que acontece? Você vai se impor, mas o clima não fica bom. Aí eu vou ter que impor minha condição de professor,
mas o clima não vai ficar bom. Você ganha, mas não leva. Então, gente, o rebelde é desse jeito. Quem não é adorador é rebelde. E quem não é adorador age dessa forma. Agora, o que aconteceu? Abel perdeu a sua vida. Por quê? Porque era justo, porque era reto, porque era santo, porque amava a Deus sobre todas as coisas. Então, desde que o mundo é mundo, o mal tem tomado conta desse mundo. Por quê? Porque o rebelde enfrenta Deus. Isso é a síndrome de Lúcifer. Lúcifer enfrentou Deus. Quando Deus chamou Lúcifer e o repreendeu, com certeza ele fez a mesma coisa que fez com Caim. Ao invés de Lúcifer mudar o seu comportamento, ele se rebelou e Deus passou a ser culpado e ele arregimentou 1/3 dos anjos e com a sua cauda arrastou para a terra. Não é isso que nós queremos. Nós batistas não somos assim. Nós somos verdadeiros adoradores. Quando você ofertar, oferta de coração. Quando você dizimar, dizima de coração. Quando você vier para o culto, alegre-se no Senhor. Não venha como obrigação. Venha para o culto dizendo, olha, eu vou dar o meu melhor para Deus. Cultuar não é estar presente. Cultuar é oferecer o que há de melhor para Deus. Quando cantar, canta com todos os pulmões. Quando abrir a boca, abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos numa igreja linda, gente. Aqui a gente pode dar glória a Deus. Eu já fiz parte de uma igreja que não podia dar glória a Deus. Eu fui numa igreja, quando eu era lá de uma outra igreja, eu fui visitar uma igreja aí, grande aqui de Rio Verde. Chegou lá, o pastor falou não sei o quê. Eu falei, glória a Deus. O irmão falou, cala a boca. Quando falava em língua, eu falava, é demônio. Tem igreja aí, irmão, que é só o demônio que fala em língua. O Espírito Santo não pode dar dom de língua. E se der dom de língua, tem que dar o dom de interpretação. Coloca Deus numa caixinha. Ó caixinha, ó Deus, o Senhor vai funcionar assim, ó. Se der o dom de língua para alguém, o Senhor é obrigado a dar o dom de interpretação. Isso é a maior mentira do mundo. Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele quiser dar dom só de língua, Ele dá. Se Ele quiser dar dom só de interpretação, Ele dá. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Se o irmão... Esses dias chegamos aqui num culto aqui, abençoada, a unção, estava uma irmã marchando lá no fundo lá. E a irmã marchava para cá, a irmã marchava para lá. Aí já vi uns 4 diáconos apavorados. Pastor do céu, o que eu faço com aquela mulher? Deixa ela, irmão. Ela está adorando. Qual o problema dela marchar? Aquilo ali é a extravasação da emoção que Deus colocou no coração dela. E a gente tem que respeitar isso. Então nós estamos numa igreja abençoada. Há liberdade aqui, gente. E a coisa é tão de Deus que na hora que começou a pregar, ela quietou. Porque o Espírito Santo não faz bagunça. O Espírito Santo não faz. Porque a palavra tem primazia. Aleluia, glória a Deus, e sapateia e tal. Começou a palavra, todo mundo. Aí nós estávamos num retiro espiritual há uns anos atrás, tinha 2 pessoas, eu não sei se elas eram irmãs, tinha 2 pessoas sentadas. Chamei o pastor para pregar. O pastor começou a pregar e elas começaram lá. O pastor falava, elas falavam. O pastor falava, elas falavam. Eu falei, está errado. O Espírito Santo não trabalha desse jeito. O nosso Deus não é Deus de confusão. Eu peguei e falei para o irmão, irmão, aquilo ali está errado. Ele falou, não, é Deus. Eu falei, não, Deus não faz confusão na casa dele. E aí eu peguei e falei, vai lá no ouvido delas e fala para elas que se for de Deus pode continuar, se não for é para parar. Acabou. Acabou. Por quê? Muitas vezes a pessoa está sendo usada pelo mal. Agora, a palavra tem primazia. A palavra está sobre o louvor, a palavra está sobre a profecia, a palavra está sobre qualquer dom de línguas, qualquer dom profético. A palavra tem primazia. Eu vejo igrejas, irmãos, que o pessoal faz tudo na igreja. Quando o pastor vai pregar é 10 minutos. Tem que aprender o que é igreja, irmãos. Pega essas igrejas milagreiras aí. Pega, eu não vou falar nome não, vocês sabem. Pega essas igrejas milagreiras, estão morrendo. Porque o que mantém uma igreja em pé é a palavra, não é milagre. Eu não vou falar nome não, porque eu posso ser injusto aqui.
Quantas igrejas milagreiras tiveram na década de 60 e 70? Vai lá ver como é que está. Está morrendo. Porque o que sustenta a igreja não é milagre, o que sustenta a igreja é a palavra. Por que a igreja batista vai cada vez melhor? Ela tem 400 anos de palavra. Por que a igreja presbiteriana vai cada vez melhor? Porque tem 400 anos de palavra. Por que a igreja metodista vai de cada vez melhor? Porque tem 300 anos de palavra. Por que a Assembleia de Deus vai cada vez melhor? Porque além dos dons que Deus dá, eles pregam a palavra. Tem 100 anos de existência. Então, gente, vamos permanecer na palavra. É sim, sim, não, não. Se a Bíblia apoia, glória a Deus. Se a Bíblia não apoia, está encerrado. E a Bíblia apoia uma oferta que vem de Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebe essa palavra? Amém.